A partir de agora você acompanha o programa Com Você Agricultor. Notícias, mercado, clima, tecnologia, entrevistas, conversas e conhecimento especializado sobre agricultura. Com Você Agricultor, na 87,9. Rádio Comunitária. Este programa tem um apoio de Brigantini, Ortodontia e Implantodontia. Bom dia, boa tarde, ouvintes. Estamos no ar em mais um Com Você Agricultor, um programa realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Paremater, unidade de Santa Helena, em parceria com a Rádio Comunitária Liberdade. Eu sou a Daiane Lenz, em companhia do Carlos Harold e o André Vitório. É muito bom ter a sua companhia. Olá, ouvintes! Tudo jóia com vocês? No programa de hoje a gente vai receber a Daiane Lenz, que é engenheira de peça aqui do IDR Paraná, referência na área de piscicultura, que vai falar conosco sobre cuidados de inverno, como é que tá a questão do mercado para o peixe e o que a gente pode fazer para baixar um pouco o custo da ração do pescado, que hoje é o gargalo da produção. Acompanhe conosco aí, fica com a gente! Rural em Foco. E vamos iniciar o nosso Rural em Foco com as notícias do bloco agrícola. Segundo a USDA, plantio de soja e milho avançam bem nos Estados Unidos e seguem para a reta final. Há uma tendência de baixa no mercado futuro, prova que o produtor precisa aprender a se proteger com opções. Carlos, comenta pra gente, então... Tá indo bem o grão nos Estados Unidos? Então, né, a gente tinha lá no início do ano, a gente chegou a comentar aqui que tinha uma previsão que o frio ia pegar o hemisfério norte, mas assim ia reduzir um pouco as produções dos próximos anos, mas não é o que está se concretizando nesse primeiro semestre. Então as perspectivas de produção lá nunca foram tão boas, inclusive, né, tão melhor que nos anos anteriores lá, e isso tem puxado o ânimo do mercado. Apesar da safra brasileira estar ruim, tem-se um otimismo com relação à safra americana, e a safra brasileira da semana passada para cá, ela não ficou tão ruim de acordo com as análises que o pessoal tem feito. Então só dela não piorar já é um ponto positivo, e com isso derrubou um pouco os preços. Derrubou quanto, Carlos? O milho, por exemplo, semana passada estava cotado a R$ 93, hoje está a R$ 83, ele caiu R$ 10 em uma semana. É muito, mas é uma tendência de queda que vai se concretizar, cair desse tanto, vamos voltar aos patamares anteriores? A princípio, não. Vai ter uma queda, vamos ter uma queda expressiva, mas não vai cair tanto assim para dar um ânimo pro produtor aí de proteína animal que tá contando que a prestação vai dar uma queda. Vai cair um pouco, tá caindo por conta dessas previsões, né, de otimismo. E é uma expectativa, né, Carlos? Então, até sair a safra mesmo dos Estados Unidos, também podem acontecer ainda problemas por lá. N fatores, né? A gente tá no plantio da safra lá, né? Então, nesse aspecto. Provavelmente porque lá deram algumas chuvas, né? Ocorreram algumas chuvas aí nos últimos dias, e aí isso deu uma ajudada nas lavouras lá também, né? Eu não sei se aquela previsão de frio aí, o André que gosta do Corn Belt aí, fica rindo da nossa pronúncia, mas a questão da produção de milho deles, né? Então a gente vê, Chicago já deu uma baixa, né? A previsão é que baixe mais um pouquinho. Mas assim, saiu o relatório ontem também da questão do frio para os próximos meses, até agosto lá. E as previsões é que vão ser um pouco mais quentes esse primeiro semestre ainda do que o que foi o ano passado. E o ano passado colheu o milho lá. Não foi aquele espetáculo, mas colheu bem. O plantio ano passado que foi complicado lá. E o plantio esse ano tá espetacular lá. Tá assim, 20% melhor do que o do ano passado, de acordo com as análises lá. Então tá muito bom. Então, Estados Unidos aí produzindo. Nadando e nós sofrendo. Tanto que o Porto de Paranaguá recebe milho para abastecer o mercado brasileiro. Então, né? E recebeu um navio, né? Recebeu um ontem e tá previsto, né, até o final dessa semana receber mais 3 navios para pegar no mercado interno. Milho argentino. E aí a análise, né? Aí eu fui correr atrás. Será que é o Brasil que tá comprando porque tá compensando comprar ou porque lá fora tá mais barato? Argentina, ano passado, R$1 argentino, um real brasileiro comprava 6 pesos argentinos. Hoje a balança tá 1 para 2. Então R$1 brasileiro compra quase 2 argentinos. Não chega a comprar 2 argentinos, 2 pesos argentinos. Então assim, a moeda argentina subiu de valor e tá começando a vender para nós o milho que eles estão lá. Então a gente está começando a importar milho. Pensa a situação, nós como produtor de milho, vamos começar a comprar milho para abastecer o mercado interno.
Falando ainda de grãos, a China vai fortalecer o controle de preços de commodities em plano quinquenal. Então, isso foi uma notícia assim meio bombástica ontem, né? Nas commodities ainda não sentimos ainda, mas o ferro de ontem para hoje, o minério de ferro, baixou as cotações em 20%, porque eles disseram que eles têm agora uma comissão que eles não vão deixar monopólio de commodities reinar. Que diz que o preço dos grãos análises que eles fizeram, que os preços das coisas subiram tanto, porque tem um monopólio aí, um mercado especulativo que fez o preço subir, e eles criaram um departamento exclusivo para controlar isso. Então isso pode influenciar nas próximas semanas os preços das commodities. Daí eles fizeram o monopólio deles. Aí fizeram o monopólio deles, né? Quem compra, quem tem poder de compra, poder de consumir, tem o poder de negociar preço, né, gente? Vamos falar um pouquinho de mandioca. Conjuntura da Conab aponta que produtores de mandioca adiam vendas em busca de melhores preços. E o relatório agora do DERAL aqui do Paraná diz que tá faltando mandioca no mercado, os preços estão subindo gradativamente em relação a isso aí que a Conab tem apontado, mas aqui no Paraná, a principal causa de não tá tendo produto é a dificuldade de colheita, porque tá complicado com solo sem umidade igual tá, dificulta a operação de colheita e isso tem feito ter pouco mercado para outro produto no mercado. Nós somos um dos principais produtores. Rapaz, fui no mercado, não tinha mandioca para comprar, falei, pode fechar as portas do mercado? Tá complicado. Colheita do arroz tem resultados melhores do que o esperado e o FEDArroz descarta o abastecimento apertado. Isso é uma notícia do Rio Grande do Sul, arroz lá é irrigado. Então, se tem água, o clima tá muito favorável para o cultivo da maioria das coisas, né, assim. Porque, por exemplo, o arroz, o problema dele é quando tem problema muito de doenças, né? Tendo água para ele e não tendo doença, ele vem produzindo bem. E é exatamente as condições que nós temos hoje. E no Rio Grande do Sul eles garantiram irrigação. Então o arroz irrigado lá produziu muito bem. São os maiores produtores do Brasil, né? E diminui o risco da gente ter uma alta de preços, que era a expectativa que se tinha se desse uma quebra lá na região. O produtor de arroz vive reclamando, né, que o preço é baixo. Quando aí subiu, aí foi a R$30 um pacote de 5 kg de arroz, eles falaram que agora que era o justo, né, que eles estavam recebendo o justo pelo arroz, né, Mas ainda vão continuar reclamando, né? Que tudo se compara com soja, né? A soja subiu demais, né? E nada dá lucro, faz conta com soja. Vamos falar de tomate. Demanda fraca e maior oferta resultam em desvalorização segundo o CPEA. É o período que se inicia a produção, assim, com força, é agora, né? Um período que todo mundo tem... Aquele pessoal que produziu no verão tá terminando as colheitas agora e o pessoal do inverno tá começando a colher. Então tá dando super produção nesse período, né? Então excesso de produto, baixa o preço. Legal. Vamos agora para as notícias do bloco pecuário. Preços da arroba sobem e podem atingir os R$360 por arroba no segundo semestre, informa Safras e Mercados. André? Pois é, essa é uma notícia complicada para a gente que é consumidor, né? A tendência do mercado é de subir agora daqui para frente. Eles consideram que a safra de bovinos acabou já, está no final pelo menos. Então vai reduzir a oferta e a demanda vai continuar e a exportação vai continuar. E eles estão na expectativa de que continue a subir e chegue até 360 nas praças de São Paulo, né, que são as que pagam um pouco melhor. E para nós o churrasco de fim de semana vai ficar apertado. Mas a exportação de carne bovina brasileira está seguindo em ritmo lento, né? Por falta de oferta, né? Por falta de bovinos para mandar para fora. Se tivesse, estava mandando. A gente não comentou, né? Mas o consumo de carne no Brasil, em comparação ao que era antes do coronavírus, já caiu 14%. E se continuar nessa subida aí, vai cair ainda mais, né? O consumo de carne bovina. A China, que está comprando boa parte aí da nossa carne, em geral, né? Proteína animal de uma maneira geral, ela habilitou aí algumas plantas dos Estados Unidos para importar carne dos Estados Unidos. Isso vai influenciar aqui o nosso mercado de carnes brasileiro? Influencia, mas não tanto. Então a nossa carne é uma carne boa, né? Uma carne de qualidade. O que está delimitando a nossa venda aí realmente é a oferta. Inclusive a China já habilitou algumas plantas também na Argentina, né? Recente. Estão aproveitando esse mercado aí que fechou a parte interna e estão tentando pegar também. E aí, eu puxar um gancho já para o programa de hoje nesse aspecto aí. É uma oportunidade, o preço da carne subindo, tá diminuindo o consumo aí. As outras carnes não estão acompanhando essa subida de preço. E às vezes é uma oportunidade de mais peixe ser consumido, a carne de ovinos, né? A gente começar a comer carnes diferentes que estão mais ou menos no mesmo preço da carne bovina, né? Então vai acontecer o que acontece lá fora, que o pessoal fala assim, a carne bovina não é o principal prato da comida lá fora.
Com certeza, é uma oportunidade que a gente tem de diversificação de um problema, né, de conjuntura. A gente pode trabalhar nessa diversificação, incentivar aí quem tem a possibilidade, até a gente vai comentar daqui a pouco do mercado de peixe, vai ter estoque de peixe sobrando nos mercados agora, né, deve ter umas promoções boas daqui para frente. Então a gente vai comentar um pouco mais sobre essa parte daqui a pouquinho na nossa discussão. Indústrias de carnes do Brasil alertam para a alta do preço e pedem apoio do governo. Pois é, houve uma reunião da Associação de Produtos de Produtores, né, que é da produção animal. Eles foram tentar negociar com o governo alguma forma de melhorar, né? Eles estão falando que vai ser repassado ao consumidor todo esse aumento de custo na carne, principalmente frangos e suínos, que é o forte dessa associação. Mas a Associação de Produtores de Peixe também já entrou numa negociação para ver se pelo menos os impostos na ração conseguem ser reduzidos. Exatamente, o pessoal da piscicultura pediu isenção de impostos na ração, destacando o alto custo dos insumos como soja e milho, igual às outras, né, produções de animais. Isso tudo tem a tendência de ser repassado ao consumidor, né? Então vai dificultar para a população e isso está sendo repassado ao governo nessas negociações. E o governo teve alguma posição já ou não? Por enquanto não, aguardamos. E a soja da China, redução de farelo de soja nas rações? Pois é, isso aí é o que o Carlos estava comentando, né? Eles fizeram até um órgão regulador para tentar controlar essas variações de preço para cima. E inclusive estão substituindo os grãos, principalmente soja e milho, né, que são os que subiram muito no mercado global, e eles estão substituindo bastante. Imagina nós no Brasil, o que já não está substituído, já está ao máximo, né? As grandes indústrias de ração, percebe, a ração já não tem a mesma eficiência, às vezes, muitas vezes, né, dependendo do fabricante, porque a substituição não é a ideal. Vamos para os nossos avisos e notícias diversas. Lembro mais uma vez da atualização do rebanho junto à ADAPAR. Todos os produtores que têm aí animais, né, de qualquer tipo para produção, têm que atualizar os rebanhos junto à ADAPAR, senão depois não pode tirar a GTA, tá, gente? Fica bloqueado. Prazo até o final de junho. E o Brasil entra no top 10 de países que mais instalaram energia solar em 2020. 2021 vai ser mais ainda, pelo jeito, né? Aqui no Paraná, pelo menos. Temos uma fila já grande aí de gente querendo instalar, né? Tem que aproveitar. Teremos o programa do Banco do Agricultor, né? Comentamos na semana passada, que vai tratar dessa parte de energia solar também, a juro zero para a instalação, né? Acho que o caminho é ser autossuficiente, né? A propriedade ser autossuficiente em energia aí. O impacto da energia está grande já no bolso do produtor. Intenção de consumo das famílias recua em maio. Não é a primeira vez, né? Cada vez vem recuando mais. E agora a gente vê que a carne está sendo o principal fator a se reduzir. Eles falam assim, os especialistas comentam como intenção de consumo, né? Eu acho que não é uma redução da intenção, porque o povo até tem intenção de consumir, porque não tem dinheiro mesmo para comprar, enfim. Vamos para a previsão do tempo. Essa semana tende a ficar um pouco nublado, vai esquentar um pouquinho a partir de amanhã, quarta-feira, mas não tanto, tá? E no final de semana, pancadas de chuva com previsões baixas de acumulado. Aí na sexta-feira, 1 milímetro, no sábado, 8 milímetros e no domingo, 9 milímetros. Segunda e terça-feira já previsão de céu aberto, mas terça-feira previsão de frio aí, 5 graus de mínima. Talvez geadas, né? Hoje já teve uns sinais de geada em alguns produtores que nos mandaram fotos. Já dá um sustinho. Já teve um princípio e semana que vem a previsão... Hoje não tinha previsão de geada, então imagina na semana que vem que já tem. E com relação à chuva, o sistema do clima-tempo apresentou boa condição de chuva na sexta-feira. Foi o único sistema que apresentou alguma condição de chuva, né? A gente utiliza o CIMEPAR, que é o sistema oficial do estado, para informar os produtores, mas outros sistemas estão apresentando as condições às vezes um pouco melhores de chuva. Mas o mesmo sistema que mostrou bastante chuva na sexta, está mostrando geada semana que vem. Então, vamos esperar, tomara que concretize o melhor das duas coisas. Entre sexta e domingo que pode ter uma chuvinha boa aí, tomara que sim. Por enquanto a previsão é essa, né? Gente, vamos rapidinho para uma pausa para o bloco de apoiadores, já retornamos. Aguarde aí, gente. Com você, agricultor, volta já. Rádio Liberdade FM. É outono na melhor.
87,9. 12:33. Voltamos com o programa Com Você Agricultor. Estamos de volta no Com Você Agricultor. Hoje vamos receber a Daiane Lenz para uma Roda de Conversa. Então, vamos fazer um bate-papo sobre os cuidados da piscicultura no inverno, avaliar como é que está o mercado, os assuntos relacionados à piscicultura. Para guiar a nossa conversa, estamos aqui com a Daiane Lenz, engenheira de pesca com mestrado em ciência animal e extensionista no escritório do IDR em Santa Helena. Vamos começar, Daiane? Bora lá. Então, Daiane, peraí, antes de começar com ela, deixa eu dar o parabéns pro trabalhador rural, que hoje é o dia dele, gente. Hoje é o dia do trabalhador rural, dia 25 de maio. Que Jesus abençoe todos vocês aí. E vamos então pro programa de hoje com a especialista da área, né? Ela que falou semana passada bastante em várias rádios do Brasil aqui sobre piscicultura. Hoje está ao vivo com o nosso programa aqui para falar. Daiane, vamos começar então pelo que interessa. Mercado, dinheiro no bolso. Como é que tá o mercado do peixe pro produtor esse ano, esse semestre? Hoje eu tô ao vivo aqui, quero lembrar aqui aos ouvintes que toda semana eu tô ao vivo aqui. Mas hoje quem vai fazer as perguntas sou eu. Vamos falar um pouquinho de como que tá o mercado do peixe hoje, tá? Então, assim, é uma reclamação assim, meio constante dos produtores, a oscilação do mercado do peixe. Quando vai se aproximando o inverno, e isso acontece todos os anos, é cíclico, há uma diminuição natural do consumo de pescado pela população. E então isso pressiona a cadeia produtiva inteira. Então os restaurantes compram menos, lembrando, né, que o pescado aqui no Brasil hoje não tem o hábito de preparar o pescado em casa, é muito de consumo de restaurante, né? E aí isso pressiona os frigoríficos que abatem menos porque não tem saída, e aí pressiona o produtor que fica com peixe gordo no tanque lá passando o inverno, correndo grandes riscos. E normalmente o produtor que ele não está na integração, ele não tem o hábito de se preparar para esse tempo. Então, assim, estar com o peixe num tamanho adequado para ele estar gordo só na época em que tem a maior demanda de consumo, né? Então, ele acaba ficando com esse peixe retido. A questão é que esse ano, essa situação está um pouco pior, porque em virtude da conjuntura do ano passado, que foi totalmente atípico e os produtores tiveram um lucro muito alto, né? Teve muita demanda, muita gente colocou peixe no tanque. Pessoa que não estava mais mexendo com piscicultura voltou para a atividade, pessoa que não mexia iniciou a atividade, então a gente teve aí uma estimativa de aumento de 30% na venda de alevinos no ano passado. E aí esse peixe agora está gordo e está retido aí dentro do tanque, está difícil do produtor vender. Temos muitos frigoríficos com a câmara fria já cheia, né, que está reduzindo a agenda de abate e segurando o peixe no produtor, consequentemente, né? Porque alguns frigoríficos estão abatendo conforme vão vendendo o filé, né? Então a câmara fria, como o André falou, tá cheia, a câmara frigorífica, e aí ele não tem onde estocar, acaba parando o abate, ou reduzindo o abate 2 ou 3 dias por semana, né? Os frigoríficos pequenos, a gente já tem isso acontecendo com frequência já nos últimos 15 dias, mais ou menos. De 15 a 20 dias para cá, isso tá acontecendo aí, essa redução drástica do abate, né? E tem previsão de retorno para esse mercado? Como é que é a expectativa daqui para frente? Normalmente ele retorna conforme vai esquentando, né? Então ali pela primavera, início do verão, então lá por setembro, outubro começa a voltar. E isso é um problema, porque o produtor vai passar o inverno com esse peixe no tanque. Fica a dica para os consumidores agora, né? A gente deve ter promoções nos mercados para escoar essa carne de peixe que é na região, geralmente, né? Os pequenos frigoríficos escoam por aqui mesmo nos mercados. Assim como o Carlos falou, essa é uma oportunidade, né, da população consumir carnes diferentes. A gente tem que pensar que a gente tem o hábito de consumir filé de tilápia, né? Então, a gente não come só o filé bovino, o filé de peito de frango, né, o filé de suíno, mas o peixe a gente quer consumir somente o filé.
E aí hoje, se você for no mercado, o filé de peixe, ele comparativamente com as outras proteínas, não tá tão mais caro do que tava em algum tempo atrás. Tá mais barato que a carne de primeira, né, E com gente? previsão de promoções. Previsão de promoção. Previsão de promoção. E dona de casa, vamos fazer uma coisa diferente, porque o negócio mesmo que o povo consome peixe no verão, porque só come a maioria peixe frito, né? Vamos fazer um ensopado, dá pra fazer um monte de coisa com peixe, dá pra gente consumir peixe no inverno, sim, e com qualidade, né? Comer uma carne saudável, né? Muito mais saudável. Tem que incentivar. Vamos orientar esse produtor, né? Ele tá com peixe alojado, ele tá com peixe já próximo de abate ali, com peso grande. Tá chegando no limite do viveiro. O que ele pode fazer para manter isso seguro? A maioria dos produtores hoje já passaram o limite do viveiro, para ser bem sincera, tá? Porque além de ter colocado peixe no ano passado, foi colocado muito peixe, né? Então, os produtores, a maioria, colocaram peixe acima da capacidade de suporte. E a capacidade de suporte, ela se mede em quilos de peixe que a gente tem ali dentro daquele viveiro. Conforme os dias vão passando, aquela quantidade, aquela biomassa vai aumentando, porque os peixes vão crescendo. Então, muita gente aí planejou para tirar o peixe com 600 gramas e esse peixe vai atingir aí 800, 900 gramas, o que piora ainda a situação. Então, o produtor ele deve ter alguns manejos de inverno que a gente fala assim para tentar evitar maiores perdas, diminuir esses riscos, né? Então, assim, começa ali pelaquela questão básica, né, da alimentação. Então, é reduzir o trato, adaptar o trato, né? Não ficar colocando ração demais no viveiro. No frio, o peixe não consome tanto, né? Ele não é igual aos outros animais. Então, conforme vem o frio, você tem que adaptar o seu trato, reduzir. E se ele já chegou no peso de abate? Trata 2 vezes por dia, trata uma vez ao dia, trata no horário mais quente, mais frio? Como é que funciona? A gente fala que uma alimentação de manutenção seria você fornecer 0,5% do peso vivo, né? Então, 0,5% um dia sim e um dia não. Isso seria o suficiente para manter o peixe não engordar. Exatamente, para ele não engordar e não perder peso. Tá? Lógico que tudo isso dentro do máximo ali do que o peixe consumir, tá? Porque às vezes pode ser que a temperatura da água esteja tão baixa que ele não consuma nem essa quantidade. Às vezes ele não quer nem se alimentar. O que é natural, né? Com a temperatura baixa da água, o peixe é um animal que se regula conforme a temperatura do ambiente. Se ele não tem uma temperatura boa para a fisiologia dele funcionar, ele reduz tudo, inclusive o apetite. Exatamente. O ideal seria que os produtores colocassem um termômetro dentro do tanque, pelo menos aí uns 50, 60 centímetros de profundidade dentro da água, e ele já, na hora de fornecer a alimentação, ele olhar qual que está a temperatura da água. Se ele puder deixar um termômetro em cada viveiro, é aquele termômetro baratinho de plástico ali, que o povo usa para medir no tanque de leite, né, André? Também, né? Uns R$30, mas é um baita R$30 bem gasto, né? Porque saber a temperatura da água é o mínimo. Tem até mais baratos que isso. E vamos falar um pouquinho na questão de compostos nitrogenados, né? A gente tem um problema em piscicultura, acho que a gente já comentou em outros programas. O nitrogênio, ele vai sendo processado, né? Esse resto de ração, o resto de fezes do peixe, ele vai sendo processado até ser eliminado do viveiro. Mas antes disso ele passa por etapas tóxicas, né? Isso, então toda a ração que o peixe consome, ela é excretada, aquela proteína que não é absorvida, ela é excretada na forma de amônia diretamente para a água. Essa amônia vira nitrito, esse nitrito vira nitrato e o nitrato é aproveitado pelas plantas, pelas microalgas que estão no viveiro. O nitrato funciona como um adubo e não é tóxico para os peixes. Mas a amônia e o nitrito em altos níveis, eles são tóxicos para os peixes. E quanto mais quilos de ração eu jogo dentro do tanque todos os dias, maior a produção de amônia e nitrito que eu tenho nesse tanque. E ao mesmo tempo, quanto menor a qualidade da minha ração, o peixe absorve menos e mais vai para a água também.
Tá? E por que no inverno acumula mais, aparentemente, do ponto de vista do produtor que observa, né? A gente tem que pensar o viveiro de piscicultura como um ecossistema. Então, ali está cheio de organismos vivos e bactérias, além dos peixes, vegetais. Então, tudo isso funciona como um ecossistema. E esse ecossistema ele tem um metabolismo. O que é isso? A velocidade com que esses processos ocorrem e essas bactérias vão fazer essa degradação. No inverno, essa velocidade ela é menor. Então o produtor está acostumado no verão dar aquele pico de amônia, passar 1 ou 2 dias a amônia bem alta, aí depois a amônia baixa e sobe o nitrito, fica 1 ou 2 dias o nitrito bem alto e depois só volta a baixar. No inverno isso é mais lento, então às vezes ele pode passar 1 semana, 10 dias com esse pico de amônia, depois 1 semana, 10 dias nitrito e volta para amônia de novo, que está peixe demais. Então, cuidado na alimentação, reduzir, né? Não forçar o produtor que estiver preocupado aí. É melhor tratar menos do que tratar demais. Na dúvida, viu o comportamento estranho do peixe, tá esquisita a água, não trata. Olha só. É a primeira medida que o produtor deve tomar é sempre suspender a alimentação. E olha que notícia boa, né? O produtor que tá reclamando do preço da ração, que o problema não é o preço da venda do peixe, né? O problema tá sendo o preço da ração, que tá muito caro, o custo subiu demais, né? Então, se o negócio tá ruim, se viu alguma coisa esquisita, corta a ração, corta o que você tá gastando, inclusive. A gente até não comentou, né? Mas o preço do peixe tem se mantido estável ultimamente, né? Na faixa dos R$6,50 o quilo. Na verdade, pago ao produtor. O preço pago ao produtor caiu bastante do ano passado para cá. Nas últimas 2 semanas aí a gente teve uma queda aí de cerca de 30 centavos, né? Então a gente está trabalhando aí na faixa de 6,30 a 6,50 mais ou menos o peixe, mas ele já está sendo abatido com cerca de 800 gramas, 750 a 800 gramas. Então o mercado está bem diferente do ano passado, tá? Então, e o que preocupa a gente é esse preço da ração altíssima, né? Então, uma coisa que eu gostaria de salientar é a questão do custo que vai ter o peixe esse ano. Então, a gente vai girar em torno aí de R$6 o custo do quilo. E o que vai determinar se a pessoa vai ter um lucro maior ou menor, porque não vou falar prejuízo, porque peixe é muito difícil você ficar no vermelho, a não ser que você tenha uma perda, uma mortalidade considerável. Tá? Mas o que vai determinar o lucro hoje é o manejo alimentar que o produtor tem, por causa da conversão alimentar. E pensando no produtor que tá já assim, tô com tanque vazio, tô pensando em colocar peixe, qual a recomendação que você dá? Coloca quanto de peixe por metro? Vamos reduzir isso aí, né? Pra diminuir a custo de ração. A recomendação que eu dou no momento é não colocar peixe, né? No inverno deixa passar, né? Deixa passar o inverno, primeiro porque agora você não tem alevinos de boa qualidade. Independente do fornecedor, o frio aí as matrizes dão uma parada, então você não compra aquele alevino no inverno, tá? Eu poderia fazer um programa só sobre isso, né? E aí retorna, né? Lá em setembro, outubro, a gente já volta a ter alevino safra de verão, né? Dependendo do produtor de alevinos. E aí vai fazer o povoamento nesse momento, tá? E aí você consegue tirar esse peixe até abril para conseguir fazer um povoamento novamente antes do inverno do ano que vem, tá? E com relação à população, você acha que é uma alternativa a gente diminuir a população a partir do ano que vem? Porque esse ano, como o preço estava bom, o produtor colocou muito peixe na SUD. Isso é uma coisa que vai atrapalhar agora no final, né? Como a gente não tem a perspectiva de abaixar o preço da ração, para a gente melhorar a conversão alimentar, uma estratégia é estocar menos peixes, porque quanto menos peixes a gente tem no tanque, melhor a nossa conversão alimentar. O que é a conversão alimentar? Quem mexe com frango já está bem acostumado com isso. É o tanto de quilos de ração que eu gasto para engordar 1 quilo de peixe. Carlos, se você pensar comigo hoje, você trabalhar com uma conversão aí de 1,5, né? Num preço aí de 3,30 médio que está a ração hoje, se você conseguir baixar essa ração para 1,4, que é gastar 100 gramas a menos de ração para engordar 1 quilo de peixe, você já ganha em média de 30 a 40 centavos por quilo. É muita coisa, né? Parece que não, mas é muita coisa, porque o lucro aí, quem tem uma conversão de 1,5, a gente imagina que o lucro vai girar em torno de 60 a 70 centavos por quilo. Se você conseguir baixar 100 gramas, né? Passa de R$1 já.
já passa de R$1, você está aumentando seu lucro em 50%. E isso tudo é manejo alimentar. E se fizer um manejo alimentar certinho, dá para chegar no 1,35. A gente tem alcançado essas médias em aqui no município, mais, a gente, né? Produtores que estão fornecendo ração de boa qualidade, fazendo terminação com ração de 32%, estão conseguindo atingir conversão de 1,2. E que não estouram a média ali dos 7 peixes por metro, né? Então, a de preferência ficar ali entre os 3 e os 7 peixes por metro é o que a gente está recomendando ultimamente, dependendo da estrutura que ele tem de água e de viveiros. Né? Quantidade de água e número de aeradores influencia muito, mas isso que o André falou geralmente a gente fica entre 3 e 7 é o mais adequado. Aproveitando, tem assim uma demanda grande de produtores reclamando da atividade, falando que vão dar uma parada porque o custo está alto. Na sua opinião, compensa alojar assim, quando entrar no verão? Ou tá uma atividade que vale a pena aquele cara que está querendo entrar na atividade dar uma esperada para entrar? Aguardar um pouco mais, que o momento tá favorável ou tá desfavorável? Acho que essa é a análise. Eternamente os produtores de peixe ficam falando que vão parar de produzir, não vou produzir mais e não sei o quê, mas daí depois eles ligam e falam, viu, eu encomendei já os alevinos. Uma questão que a gente tem é que a estrutura para a piscicultura, ela depois montada, você dificilmente usa ela para outra coisa. Então você tem a estrutura lá, ela tá parada, você vai produzir naquele ambiente, né? Por mais que o lucro seja menor, você tem lucro naquele local. Então daí você vê, você fez o tanque de piscicultura e não tá tirando dinheiro ali, para que você vai ter? E agora eu vou puxar a brasa para minha sardinha. A gente faz, né, vamos falar aqui para os nossos ouvintes que a gente faz constantemente uma comparação de lucro em reais por hectare por ano entre todas as atividades, não só de produção animal. E eu queria que os meus colegas aqui me falassem se algum dia alguma atividade que a gente já fez as contas ganhou da piscicultura. É difícil ganhar, né? É difícil ganhar. Em produção por metro quadrado, né? A gente falando isso, em reais por hectare por ano. Lógico que o investimento para uma piscicultura é maior, porque não é qualquer área que se adapta a você ter uma piscicultura, não é qualquer propriedade que pode ter uma piscicultura, você tem um gasto que é alto para você fazer os viveiros certinho, conforme ali, né, tecnicamente corretos, mas ela está sempre dando um retorno. Para quem já tem, né, a piscicultura, não compensa parar. Não é que a gente está incentivando o pessoal a ir para piscicultura, mas é uma atividade que também aqui em Santa Helena é privilegiada, né? A gente tem uma equipe que dá assistência de verdade na piscicultura para valer aqui, eu acho que podemos dizer isso aí. E eu não vi nenhum produtor que entrou na atividade com assistência, com acompanhamento, com na técnica, que levou prejuízo. E isso é um grande problema. Não é uma atividade de alto risco, igual tem alguns que falam. Ela é uma atividade de risco, se a pessoa for fazer de qualquer jeito, ela é uma atividade de risco, sim, né? Mas vamos colocar aqui que ela é uma atividade que tem uma alta produtividade por área, né? Então, é uma atividade muito boa, que agrega renda à propriedade, sim. Só que é uma reclamação constante do produtor que ele não está integrado, que ele tem essas oscilações de mercado. Porque num ano eu vendi o peixe, aí ano passado teve gente vendendo peixe com menos de 500 gramas. Quanto mais cedo você vende o peixe, mais lucro você tem, né? E aí depois no outro ano ficou com o peixe de 1 kg, 1,2 kg, não tinha nem como dar ração para sustentar. Falando nisso, pessoal que tá com peixe gordo, pelo amor de Deus, não dê alimentos alternativos para alimentar esses peixes que estão no tanque aí, senão você pode, além de não ajudar, ainda atrapalhar. Mas assim, eu acho também outra análise que eu tenho feito, que eu tenho acompanhado, o grande problema da piscicultura é o cara começar errado, né? Ele acha que tem um açude, tem bastante água e ele pode colocar bastante peixe. Procura orientação antes de iniciar seu empreendimento. Procura acertar os detalhes. Começou certo, dificilmente dá errado. Começou errado, dificilmente você vai ter um bom resultado lá na frente. Diferente das outras atividades, né? A piscicultura, depois que você colocou o peixe lá dentro, você não tira. Então é uma coisa que você tá contando o relógio ali para ele dar problema no final.
Exatamente, porque o pessoal coloca o peixe pequenininho, tá tudo ótimo. Você pode botar 100 mil alevinos dentro de um Ele tanque até os pequeno, 200 tá gramas ótimo. geralmente vem sem problema nenhum, né? Então, a partir do 200, 300 gramas, se você tem muito peixe, ele já começa a dar problema. Daí É você todo já dia. gastou, né? Não, daí você já gastou, porque você não tem prejuízo só do peixe que tá gordo ali, que você não vai vender. Você tem toda aquela ração que tá cara. E você já investiu bastante naquela ração. Então, assim, todo dia é um mini infarto a hora que vai descer pra olhar os tanques pra ver se os peixes tá bem. E existe um outro risco também, que é o risco de doenças, né? Você trabalhar com densidades altas e num período ainda de inverno, a gente tem algumas doenças que ocorrem com maior frequência. Quais são essas doenças que a gente pode citar de inverno? A gente tem aí uma questão que quando a gente tem peixe demais, você diminui o bem-estar, porque você aumenta o número de indivíduos confinados no mesmo local, né? E aí a incidência de doenças, ela ocorre. Então a gente tem algumas doenças que são de verão e umas doenças que são de inverno. Vou citar aqui uma bem característica de inverno, já chegou na nossa região, aqui a gente já pegou 4 casos, André, que é a francisella, né? Que ela é uma Esse doença... ano, né? Esse ano. 4 casos esse ano. Que é uma doença de fácil proliferação, né? Tanto dentro do viveiro quanto de um vizinho para o outro, se captar água do rio, pode passar até da fêmea, pode passar até para os ovos. Então, assim, é uma doença bastante complicada, tem bastante perdas, né? E um tratamento é caro, bastante caro. Então, assim... Quanto menor o peixe, maiores as mortalidades, né? E outra coisa, enquanto tá fria a água, é difícil de controlar, parar a mortalidade. O melhor controle é quando a água passa ali dos 20 graus, né? Que aí você consegue controlar bem a francisella. Porque a gente tem o ciclo de vida, né, desses micro-organismos, seja das bactérias ou dos parasitas, e aí às vezes no calor ele acaba cessando, mas a francisella ela tem que ser tratada, tá? Diagnosticada e tem que ser tratada, porque senão você tá eternamente esquenta, ela para de morrer, esfria, volta a morrer, esquenta, então assim, toda frente fria você tem uma perda, quando você vê você não tem mais peixe no tanque. O ideal para fazer esse controle eficientemente é quando secar esse viveiro que teve problemas, entrar com uma calagem, né, bem feita, com uma quantidade de cal um pouco maior do que normal. Cal virgem para fazer a desinfecção desse viveiro e matar um pouco dessas bactérias. Não só para francisella, algumas doenças, mas a preparação do viveiro ela é primordial, tanto para essa questão sanitária quanto para a questão da qualidade da água. Você controlar alguns parâmetros da qualidade da água durante o ciclo de cultivo, né? Dá para falar um pouquinho também de colunariose e fungos, né? Também é uma coisa que ocorre bastante no inverno, pós-manejo, especialmente. Isso, a colunariose, então, ela é uma doença que é chamada aí de doença da coluna, né? Ela acontece mais ligada a pós-manejo, então faz aí um manejo de transferência, faz um manejo de carregamento e descarregamento dos peixes, não é incomum, tá? Dela acontecer também, dá grandes perdas, ocorre mais em alevinos, né? Em peixes redondos acontece em adultos também. Peixes, nos outros também acontece. Peixes nativos com maior, assim, são mais sensíveis a esse frio, a pegar uma colunariose do que a tilápia, por exemplo. E variações de pH, né, um pH mais alto favorece aí também o desenvolvimento da colunariose. E os fungos, que geralmente eles são oportunistas, né, mas aí eles vêm, às vezes, uma lesão que foi causada por uma bactéria, vem o fungo, se instala em cima, né, e aí às vezes isso pode atrapalhar até o diagnóstico de realmente o que é o problema que o peixe tem. Mas, assim, são várias as doenças. O importante é que o produtor ele preste atenção no comportamento dos peixes, ele vá até o viveiro na hora da alimentação, ainda que seja com alimentadores automáticos, e ele veja se o peixe tiver com um comportamento estranho, uma natação lenta, separada de cardume, não está querendo comer muito, observar isso, chama a gente vai lá, dá um pulo, faz o diagnóstico, se precisar, faz a orientação técnica aí. Dependendo da mortalidade, às vezes a gente calcula se vale a pena até tratar ou não, né? Principalmente em alevinos, quando tem uma mortalidade grande. Às vezes o tratamento sai mais caro do que eu simplesmente descartar o lote e recomeçar de novo. Isso em especial para colunariose, né? Que é uma mortalidade massiva, assim. Se você não começa a pegar
trata já desde o começo, a mortalidade é grande. Questão de doença de peixe que o produtor geralmente ele vai observar uma doença aguda é assim, num dia morre 10 peixes, no outro morre 20, no outro morre 50, no outro morre 500. Então, assim, é muito rápido e o tratamento também tem que ser feito de maneira muito rápida. E, de repente, no momento em que a gente chega ali para fazer o diagnóstico, já demorou, melhor descartar. O custo de tratamento em piscicultura não é baixo, tá? É bom a gente lembrar o produtor. Então, é melhor trabalhar na prevenção de doenças do que no tratamento. É muito mais eficiente, muito mais barato e vai melhorar o lucro no final também. E, Daiane, a gente já está mais ou menos encaminhando para o final. Deixa algum recado aí que você queira reforçar para o produtor de peixe. O que eu tô batendo na tecla para o produtor de peixe é aquela questão da conversão alimentar mesmo, tá? Então, o produtor ele tem que fazer um manejo eficiente alimentar, não ficar tratando à vontade, respeitar a tabela, respeitar a temperatura da água. Se precisar de alguma orientação, nos procure, a gente dá orientação nesse sentido do manejo alimentar corretamente, como deve ser feito, porque isso é que vai determinar, nesse ciclo é isso que vai determinar o lucro do produtor no final do lote. E bateu dúvida, procura a Daiane no escritório aqui da Emater ou pelo telefone 3268-2020. Lembrando que ela atende até ali na região de Marechal Cândido Rondon. Então, tá com dúvida, produtor que tá ouvindo aí, nós aí da região aí, aproveita, chama ela aí que ela faz uma visita. Estamos aqui para isso. Isso, sem custo para o produtor rural, né? A gente atende em nome do IDR Paraná, então isso é um atendimento que é feito pelo órgão naturalmente. Estamos fechando então mais um Com Você Agricultor, um programa realizado pelo IDR Paraná, antiga Emater. Foi ótimo ter a sua companhia, na semana que vem estaremos de volta e contamos com a sua presença novamente. Acompanhe-nos nas redes sociais ou contate pelo telefone 3268-2020. Um grande abraço a todos vocês, semana que vem estaremos de volta.